Amém? Hoje é um culto de ceia, um culto de celebração, onde nós trazemos à memória aquilo que Cristo tem feito por nós e fez na cruz do Calvário, por mim e por você. E nós estamos aqui num caminhar com Deus, num processo de caminhar com o nosso Deus. Um dia após dia, a cada luta, a cada desafio, a cada bênção. E nesse processo de caminhar com Deus, o escutar a Deus, ele é essencial. Hoje nós vivemos um momento onde nós escutamos muitas coisas. Nessa última semana mesmo você recebeu muitas sugestões de textos, de vídeos, de áudios. E a gente tem perdido tempo escutando muitas coisas. E pouco tempo nós temos investido para ouvir a voz de Deus. E como nós perdemos quando nós não ouvimos a voz de Deus. Quando nós não temos tempo para ouvir aquilo que Deus quer falar. De forma individual e pessoal, comigo e com você. Então esse caminhar com Deus, nesse caminhar com Cristo, escutar a Deus é essencial. E nessa noite a gente quer falar um pouco sobre isso. Como aprender a escutar a Deus? Alguns aqui talvez teriam a oportunidade, se nós dessemos essa oportunidade, de falar aqui de várias experiências. Olha, pastor, Deus falou comigo, eu ouvi Deus falar comigo. Em uma situação específica eu precisava, e Ele falou, Ele orientou, Ele direcionou. Talvez alguns estão aqui ouvindo essa introdução, dizendo assim, eu nunca ouvi Deus falando comigo. Eu acho que Deus não fala comigo. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero abrir olhando para o texto do Salmo 81, versículo 8. Salmos 81, versículo 8, também vai colocar aqui na tela, para aqueles que quiserem acompanhar. Esse texto do Salmo 81, versículo 8. Onde nós temos aqui um convite para mim e para você. E ele diz assim, ó meu povo, ouça as minhas advertências. Quem me dera você me escutasse, ó Israel. 81, 8. Ó meu povo, ouça as minhas advertências. Quem me dera você me escutasse, ó Israel. E talvez Deus esteja falando, olha, Osvaldo, ouça as minhas advertências, ouça a minha palavra, ouça as minhas instruções. Quem me dera você me escutasse. Então, uma das lições mais importantes que nós podemos aprender nos dias de hoje é aprender a ouvir a Deus. Nós estamos numa vida muito agitada, complexa, e não há nada mais urgente, mais necessário e mais enriquecedor para as nossas vidas do que ouvir o que Deus tem para nos falar. Do que ouvir as orientações de Deus, do que ouvir o que Ele tem para dizer para você, para que a gente possa obedecer. Não é só ouvir a Deus. E talvez você se pergunte, Deus fala realmente hoje, nos dias atuais? É possível ouvir Deus falar? É possível ouvir a voz de Deus nesses dias? A Bíblia garante que sim. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, o livro de Hebreus, ele começa dessa forma. Hebreus 1, 1 e 2. Antigamente, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos, pode passar, antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Mais uma vez, a quem Ele constituiu, herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes. A gente vê isso no Antigo Testamento. De muitas maneiras falou aos nossos antepassados. E nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Ele fala conosco hoje por meio do estudo das Escrituras. Quando nós lemos a palavra de Deus. Quando nós estamos aqui na classe da escola bíblica, quando você está no seu devocional, na sua casa, quando você está ouvindo o culto, pois você não teve a oportunidade de estar aqui e ouvir a mensagem ministrada, Deus fala conosco por meio de um cântico, de um momento de adoração. E Satanás, o nosso inimigo, ele não pode abaixar o volume da voz de Deus quando Deus fala conosco. Ele não pode, ele não consegue. Satanás, o nosso inimigo.
E deixa eu deixar uma coisa bem clara. Há uma só pessoa que é o nosso inimigo, e é Satanás. O nosso próximo nunca é o nosso inimigo. Sabe aquela pessoa do seu trabalho que te persegue, que sempre está tentando te atrapalhar? Ele não é o seu inimigo. Ele tem sido usado pelo inimigo para fazer isso. Ele continua sendo alvo do nosso amor. Nós precisamos orar até pelos nossos inimigos. Mas Satanás é o nosso grande inimigo. E não aquela pessoa que está no nosso lado, caminhando conosco, trabalhando conosco, na nossa casa, na nossa família. Então, Satanás, ele não consegue baixar o volume da voz de Deus. Sabe o que ele faz? Ele se esforça para aumentar o volume das coisas que estão à nossa volta. De forma que a gente não consegue entender Deus falando. E quando é a voz de Deus ou não. Porque há tantas coisas gritando ao nosso redor. Há tantas coisas querendo tirar a nossa atenção. Eu não sei se você se lembra, naquele momento em que a gente estava fazendo o culto somente online, e que você tinha que fazer a sua celebração a Deus na casa, e não aqui reunido no templo. Não era desafiador para você? Alguns ficavam na sala, alguns ficavam deitados na cama, alguns ficavam na TV, alguns no celular. Mas olha quantas distrações nós tínhamos. Nós não tínhamos aquele momento como nós temos agora, de parar de ouvir a palavra. Está ouvindo a palavra e de repente dá vontade de comer alguma coisa, eu levanto e vou para a cozinha, né? E tantas outras distrações. Então Satanás, ele não consegue baixar o volume da voz de Deus quando Deus fala conosco, mas ele aumenta o volume das distrações ao nosso redor. E são muitas coisas que estão gritando ao nosso redor para que a gente não ouça a voz de Deus. E o triste é que muitas vezes a gente ouve mais essas coisas que ficam gritando ao nosso redor do que a voz de Deus. De forma que a gente não consegue entender quando Deus está falando, o que Ele está falando, por tantas coisas que estão gritando aos nossos ouvidos. E de fato é difícil a gente direcionar a nossa mente e ter um contato direto com Deus quando tem muitas coisas tentando nos distrair. Talvez você não seja assim como eu. E talvez você até se assuste, nossa, mas o pastor também passa por isso. Mas quantas vezes você pega a Bíblia para ler? E você, naquele momento da leitura, começa a pipocar aquele monte de coisa na sua mente, na sua cabeça. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ligar para aquele, eu tenho que... E se você não tomar cuidado, o que você faz? Deixa a Bíblia e vai fazer o que essas coisas estão convidando você para fazer. Porque as distrações querem nos tirar o tempo de ouvir a voz de Deus. Trabalho, estudo, os relacionamentos, as dívidas, as redes sociais... Isso daqui não tira, né? A voz de Deus tira. Como? Como isso tem muitas vezes nos distraído, nos atrapalhado de ouvir a voz de Deus. Então, se você tem já o hábito de fazer a sua devocional diária, o seu momento devocional, o seu tempo a sós com Deus, quando você estiver fazendo, querido, deixe isso no silencioso, deixe bem longe. Aquelas notificações, tem um lugar que você consegue desligar elas. E não vai apitar nada quando você estiver no seu tempo com Deus. Porque se você estiver fazendo o seu tempo a sós com Deus, com um barulho de notificação, toda hora, te convidando para você parar e para você olhar, você não vai ter um tempo de qualidade com Deus. Você não vai ouvir a Deus como você poderia e como você deveria. Vai ser algo superficial. São muitas coisas querendo nos distrair. São inúmeras coisas que tiram o nosso foco todos os dias, que nos fazem gastar o nosso tempo com futilidades. E algumas coisas até boas, saudáveis, mas coisas que estão nos afastando de Deus, estão nos tirando aquele tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus. E se nós queremos ouvir o Espírito, ouvir a Deus, nós precisamos silenciar a nossa carne, o nosso intelecto. Abrir mão desses dois para nos concentrar nas coisas de Deus. Olha o conselho de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses 3, 2. Esse é um conselho para nós, para mim e para você. Colossenses 3, 2. Colossenses 3, 2. Talvez nesses dias você tenha olhado para tantas coisas e para tantas direções. Paulo aconselhou aquela igreja e nos aconselha hoje para nós mantermos o nosso pensamento nas coisas da política. Não? Nas coisas do alto.
e não nas coisas da terra, nas coisas terrenas. Pensem nas coisas de cima e não nas que são da terra. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Querido, Deus não é silencioso. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele vive, Ele é ativo, Ele fala constantemente, Ele age constantemente ao nosso redor. E Ele fala conosco de forma individual. Deus não nos trata por atacado. Ele nos conhece individualmente, Ele sabe quem é o Oswaldo. Ele sabe quem é o Oswaldo quando está lá na Igreja Batista Memorial. E Ele sabe quem é o Oswaldo quando eu não estou na frente de nenhum dos meus irmãos. E quando eu estou sozinho. E aí Ele sabe de fato quem é o Oswaldo. Ele sabe que o que o Oswaldo guarda no coração, nos pensamentos. Ele sabe quem é. Assim Ele conhece cada um de nós individualmente. Ele conhece as nossas dores, os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas alegrias. Ele sabe como está o seu coração nessa noite. E é por isso que Ele pode falar com você de forma individual. Houve uma vez lá na Igreja Batista Betel, que a igreja celebrou mais um ano de aniversário de organização, e naquele mês eu fiz um desafio com a igreja. Eu disse para ela que a cada domingo nós íamos trazer um pastor para ministrar a palavra, mas o texto seria o mesmo para os 5 pastores. Naquele mês eram 5 domingos. Convidei 5 colegas ali da região de Ribeirão Preto, que vieram trazer a palavra usando o mesmo texto. No final daquele mês, no mês de junho, o que nós tivemos? 5 pastores que pregaram a mesma coisa? Pregaram o mesmo texto. Mas, querido, a exposição do texto, a forma de apresentar o texto, de entender o texto e de falar aos nossos corações, foi completamente diferente um do outro. E como aquilo abençoou a igreja, abençoou as nossas vidas. Porque Deus fala de forma individual a cada um de nós. Talvez você vai ler o Salmo 23, Deus vai falar com você de uma forma. Talvez outra pessoa leia o mesmo texto e vai ter uma compreensão totalmente diferente do Salmo 23. E isso é enriquecedor, quando nós damos ao nosso Deus essa liberdade de Ele falar conosco. E Ele fala individualmente. E Ele fala porque Ele quer que a gente possa ouvi-lo e obedecê-lo. Não é só ouvir a mensagem de Deus, a voz de Deus, mas é obedecer a Deus. Ele é infinito e completamente capaz de se comunicar com cada um de nós. Se você entrou aqui com dúvidas se de fato Deus te conhece, Deus conhece o seu coração, se de fato Ele fala com você ou não, se pode de fato ter um relacionamento pessoal ou não com Deus, saiba que é possível sim. E Ele quer isso de nós. No meio das circunstâncias e no meio de todas as lutas, nós podemos sim ouvir a voz de Deus, silenciar a nossa carne, nossa alma que muitas vezes fica abatida, as nossas ansiedades para ouvir a voz de Deus, só ouvir a voz de Deus. E esse pode ser um dos conceitos mais importantes, aprender a escutar a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Nós passamos aí mais uma semana, estamos aqui celebrando a Deus por mais uma semana, Ele que cuidou de nós, e agora consagramos essa nova semana diante dEle. Mas essa semana que passou, você viu Deus falando com você? Você procurou Deus e em Deus orientação para tantas decisões que você tomou, ou que você vai tomar essa semana, de oportunidades que talvez vão surgir, que você vai ter na sua vida, e que você precisa ouvir a voz de Deus. Quantos aqui talvez hoje se arrependem de circunstâncias que aconteceram na vida e que seriam diferentes se antes tivessem procurado ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus, a direção de Deus, mas simplesmente fizeram e a hora que não dá certo a gente fala, Senhor, misericórdia. E Ele é tão bom porque de fato Ele tem misericórdia e ainda nos ajuda, não nos abandona, não nos desampara em nenhum momento. Nós sim, abandonamos, desamparamos, deixamos de lado, esquecemos, o trocamos por qualquer coisa que chama a nossa atenção. Mas Ele não, a cada dia suas misericórdias se renovam sobre nós. E essa é a causa de nós não sermos consumidos e estarmos aqui mais um domingo para celebrarmos. Quando o Senhor fala, Ele está falando com você, de forma pessoal, individual. E a palavra de Deus é a forma como Ele usa hoje para falar comigo e com você. E na palavra de Deus nós vemos Deus falando conosco. Portanto, querido, permita que o Espírito Santo abra os seus olhos,
Há um texto em Salmos que diz: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver e entender as maravilhas da sua lei. Que essa seja a nossa oração ao ter o contato com a palavra de Deus. Permita que o Santo Espírito abra os seus olhos e ilumine os seus olhos para você entender as Escrituras Sagradas, para que você possa ter um entendimento mais profundo das Escrituras. E quando isso acontecer, você vai ver que ler as Escrituras, ler a Bíblia, é algo muito bom de se fazer. Não é algo difícil, não é algo pesado, não é algo que você faz porque alguém mandou você fazer. É porque você sabe que esse é seu alimento para mais um dia. E assim como a gente precisa do alimento todos os dias, do café da manhã, do almoço, do jantar e de todo aquele monte de outra coisa que a gente come no meio disso, a gente precisa da Bíblia, nós precisamos do alimento espiritual. E quantas vezes nós estamos indo para mais um dia de embates, de lutas, de desafios, querendo vitórias do Senhor, mas a gente não se alimenta. Chegamos no final do dia cansados, estressados, sobrecarregados, sabe por quê? Não nos alimentamos, não ouvimos a voz de Deus, não buscamos a direção de Deus. Faça isso, querido. Talvez você já tenha aí experiências de dias que você viveu sem buscar a direção de Deus e viu como foi difícil. Um dia pesado, um dia com o coração atribulado. Agora levante e já comece, nos primeiros minutos do seu dia, a orar, buscar a Deus, ler a palavra. Querido, você vai ver que privilégio é, que bênção é você sair para o trabalho com o coração cheio da palavra de Deus, com a mente cheia da palavra de Deus. É benefício para você ouvir a Deus, ouvir Deus falando com você. Quantas experiências na minha vida em que eu tive convicção de que de fato era Deus. Bianca, hoje está com 16 anos, minha filha mais velha. Quando minha esposa Luciana estava grávida dela, nós participamos de um acampamento com a primeira igreja batista Bebedouro. Falei aos adolescentes naquele dia, tinha um pastor falando com os jovens e com os adultos. E numa das conversas ali à tarde, aquele pastor, o filho dele tinha algumas necessidades especiais, aquele pastor muito dedicado ao filho, ele nos pegou numa tarde lá e começou a conversar com a gente. Usou alguns textos, falou algumas coisas. E a Luciana, depois conversamos, falou: nossa, por que o pastor falou essas coisas para a gente? Por que ele, você é grávida? E algumas coisas que eram direcionadas à gravidez, ao nascimento da Bianca. E aí a Bianca nasce, prematura. Ela nasceu em Jaboticabal, já foi encaminhada para Ribeirão Preto, um hospital em Ribeirão Preto, porque ela precisava ficar algumas semanas até ter ali o tempo para poder receber a alta. Então nós nos mudamos na casa de uma amiga ali de Ribeirão Preto, ficamos 2 semanas ali. Ela tinha que amamentar 3 em 3 horas, tirar o leite, ela não podia pegar a Bianca. Passou o Dia das Mães, o aniversário dela, sem poder pegar, e a gente entrava naquele corredor daquela UTI neonatal, vendo todas aquelas crianças, todos aqueles casos. Quantas vezes a gente via pessoas que estavam ali com filhos, com situações muito mais graves do que nós, e eram usadas para nos trazer paz, para nos trazer esperança. E eu ficava olhando, falando: nossa, daqui 2 semanas eu pego a Bianca e vou embora. Essa mãe vai continuar aqui, todos os dias. Essa criança talvez não vai ter uma vida normal como a Bianca vai ter. E ela está sendo usada por Deus para dizer para mim: olha, confie, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Casados novos, primeiro filho, aquela expectativa, e de repente a filha na UTI, havia sim um perigo. E aí a gente lembrou daquela conversa do pastor lá atrás, de tudo que ele falou, dos textos que ele nos leu, e a gente olha, Deus já estava nos preparando para este momento. E quantas situações a gente passa que talvez a gente não entende. E aqui quando eu falo aqui, Deus falar com você, querido, não é essas revelações furadas que tem por aí, não. É de texto bíblico, embasando aquilo que está sendo usado para falar o seu coração. Eu já tive muita... lá em Guariba, eu era presidente do conselho de pastores da cidade. Então, eu tinha muito envolvimento com os nossos irmãos pentecostais, não pentecostais. A gente fazia culto em tudo quanto é igreja lá da cidade. E a gente tinha um carinho muito grande com eles. Eu sempre gostei de caminhar com eles. Então, imagine aí quantos vieram aí. Deus manda te falar, varão. Amém, irmão. Fala aí o que Deus mandou falar. Mas nem sempre você via que tinha um fundamento bíblico. Era algo mais emocional. Conhecia a minha vida. É fácil você falar quando você conhece a vida da pessoa, né? Você vê a pessoa entrando na igreja falando que está com dor de cabeça. Aí aqui no púlpito fala: Deus manda falar com o teu irmão que está com dor de cabeça.
Você, irmão, aí é fácil você revelar. Não é isso que eu estou falando, querido. Não se confunda com isso. É de você ler a palavra, é de alguém ser usado por Deus com a palavra de Deus para trazer a paz ao seu coração. Porque quando Deus fala, Deus traz paz. Deus traz paz. E às vezes Ele vai mandar você mudar alguns aspectos do seu comportamento, alguns hábitos que você tem tido, algumas atitudes que você tem tido. É por isso que nem sempre algumas pessoas gostam de ouvir Deus falar. Porque muitas vezes Deus mexe com a nossa vida, mexe com aquilo que a gente está fazendo, mexe com aquilo que a gente acha que é certo. E Ele vai pedir. E o que a gente tem que fazer? Obedecer. Obedecer toda a instrução que Deus nos dá. Ele deseja que a gente faça essas mudanças, essas alterações, essa obediência a Ele. Por quê? Porque isso vai nos encorajar. Isso vai nos amadurecer. Você vai conviver com Deus com muito mais alegria e força. E quando a gente obedece aquilo que Deus nos falou, sabe o que Deus quer? Sabe qual é o grande objetivo? Nos transformar segundo a imagem do seu Filho. Ele quer que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus. É por isso que a gente tem que ouvir a Deus e ser obediente a Deus. Ele quer nos transformar à semelhança do seu Filho, nos ajudando a se tornar melhor. Ser um crente melhor, um pai melhor, um profissional melhor, uma mãe melhor. A gente tem que ser assim. Então, aprender a escutar a Deus por meio da leitura da sua palavra é a coisa mais importante que você pode fazer. E ler as Escrituras é um grande privilégio. Dentro da Bíblia Sagrada, nós temos vários mentores que nos ensinam. E ao ler as Escrituras, você vai aprender muito a ter sabedoria na sua vida e no seu dia a dia, querido. Talvez você vai precisar olhar alguns personagens e você não vai precisar errar por si próprio, porque você já viu o que não deu certo. E ao ler as Escrituras, você ganha sabedoria e você não vai fazer, porque você já aprendeu lendo a Bíblia que não deve fazer. E não há outra forma melhor de aproveitar a vida maravilhosa que Ele nos oferece do que ouvir a Deus. Olha o que Ele diz aqui em Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. É um texto muito conhecido, muito usado, mas ele diz assim: quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós clamarmos a Ele, Ele nos responderá. Ele vai nos dizer a nós coisas grandiosas, insondáveis, que nós nem conhecemos, que nós nem imaginamos. Esse responderá e contar coisas maravilhosas é Deus falando conosco. É Deus conversando comigo e com você. E muitas vezes a gente perde esse privilégio de ouvir Deus falar, porque a gente está preocupado com os gritos das distrações que estão ao nosso redor. É através da Bíblia que a gente consegue entender melhor esse Deus. A forma de agir, a forma de ser, entender como Ele opera nas nossas vidas. Entendemos o propósito dEle, entendemos as coisas que Ele gosta, as coisas que Ele não gosta. Somos direcionados a viver da sua maneira. Mas quando a gente não tem esse tempo, nós não ouvimos a voz de Deus. E um dos problemas que eu tenho visto de muitos cristãos hoje... Cadê o Guilherme para fazer um fundo aqui? Tem uma saída? Um dos problemas maiores que eu tenho visto aqui de alguns cristãos que dizem que não ouvem mais a voz de Deus. Sabe por que muitos não estão ouvindo a voz de Deus mais? É porque pararam de abrir as suas Bíblias alguns minutos por dia. Nós não estamos mais lendo as Escrituras como deveríamos fazer. Estamos tendo tempo para muitas coisas, mas nós não estamos nos alimentando como deveríamos nos alimentar do pão, do alimento, daquilo que traz direção e paz ao coração. É por isso que muitas vezes a gente continua com o coração angustiado. É por isso que muitas vezes a gente continua com medo, porque a gente parou de olhar para as promessas. A gente parou de olhar para aquilo que Deus quer falar conosco. E aí a gente passa por situações difíceis. E a gente esquece de ler textos como o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Um socorro bem presente na hora da angústia.
E aí, quando eu deixo de ouvir Deus falando através desse texto, eu vou ficando preocupado, porque eu acho que eu não tenho onde me buscar refúgio, onde me refugiar. Eu acho que eu não tenho para quem pedir socorro. Mas quando eu deixo Deus falando comigo, diante das tribulações e das adversidades, eu vou lembrar o Senhor dizendo: olha, eu sou o seu refúgio, eu sou sua fortaleza, e eu sou o seu socorro bem presente, não só quando tudo está bem, mas nos dias da adversidade. Percebe como a gente perde quando a gente não deixa Deus falar, quando a gente não deixa essa palavra de fato nos alimentar. Querido, estude a Bíblia, reflita nela ao longo do dia. Uma das coisas que eu fazia muito na época que eu trabalhava numa metalúrgica, e eu exercitava muito a memorização das Escrituras, era levar, hoje tem o celular, naquela época não tinha tanta essa facilidade, e não podia também no trabalho, escrito o versículo num papel. E sempre que eu tinha um tempo, eu tirava aquele versículo, olhava o texto, até que eu não precisasse mais olhar para o papel. E eu lembro um dia que eu consegui memorizar o Salmo 122 todinho assim. Eu ainda era membro da primeira igreja batista de Guariba, novo ainda na igreja, e me convidaram para pregar para os jovens. Qual foi o texto que eu preguei? O Salmo 122. O que seria de nós, ó Israel, se o Senhor não estivesse conosco? O que seria de nós se o Senhor não estivesse do nosso lado? Quando as águas vieram contra nós. E ele foi citando, e eu fui citando esse texto, porque ele estava na minha mente. E eu estava pensando em tudo aquilo. E eu fiquei pensando, o que seria do Oswaldo se não fosse o Senhor que estivesse do meu lado? Eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui com os irmãos. E eu não teria essa certeza se esse texto não estivesse no meu coração. Portanto, querido, quanto mais a palavra de Deus estiver em seu coração, mais você vai ouvir a voz de Deus. Quanto mais distante você estiver da Bíblia, menos você vai ouvir a Deus. Você vai continuar ouvindo muitas coisas, mas não a voz de Deus. Vai tomar muitas decisões, mas em direções erradas, porque você não foi direcionado por Deus. E não porque Ele não falou, mas porque você não quis ouvi-lo. Você não teve tempo para se alimentar dessa palavra. A Bíblia ajuda você a reconhecer a voz de Deus, até quando Ele fala de outras formas. Talvez através de um cântico, talvez através de alguém que chega em você e te traz um texto, um conselho, abre os seus olhos de uma forma que você precisava. Estude a Bíblia, reflita nela ao longo do dia. Querido, você vai crescer muito. Você vai crescer muito. E sabe o que a gente ganha quando a gente deixa Deus falando conosco? A certeza de que Ele está conosco. E a gente pode passar qualquer situação da vida. Qualquer situação. E quando a gente permite Deus falando conosco, a gente pode entender que Ele nos cobre com as suas poderosas mãos, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. E é isso, querido. É isso que a gente vai declarar nessa música. Que a gente vai descansar, porque a gente está ouvindo a voz de Deus. A gente vai descansar o coração, porque a gente está permitindo Ele nos instruir, Ele nos direcionar. E Ele está conosco, nós não estamos sozinhos. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem a certeza de que a gente pode confiar, porque nós temos um Deus que nos ama e que nos mostra o caminho que devemos andar. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar: Senhor, obrigado. Obrigado por ouvir a sua voz. Obrigado por saber que o Senhor fala conosco. E obrigado por saber que quando eu ouço a sua voz, eu